Oi, senhores! Vamos ver o assunto de hoje. Hoje vamos falar sobre circunferência. Ah, professora, eu já estudei isso. Outros vão dizer, professora, eu não sei nem o que é isso. Então, quem já estudou vai rever e quem disse que não sabe vai aprender, certo? Então, vamos lá, ó. O assunto de hoje é circunferência. Então, a gente vai aprender primeiro a identificar quem é quem na circunferência, tá bom? Então, ó, primeiro passo. Na circunferência eu tenho raio, ok? Tenho comprimento, tenho diâmetro, primeiro esses três, tá? Depois a gente vai aprender também a identificar corda e o arco, tá? Então vamos primeiro começar a aprender a identificar cada um desses em uma circunferência e depois a gente parte para a área dos cálculos, tá bom? Então, ó, vamos lá, eu deixei tudo bem bonitinho aqui para vocês. Primeiro, o raio. Quem é o raio na circunferência? O raio, que é esse aqui, ó, primeiro aqui, tá? O raio, ele vai do centro da circunferência, tá? Ele vai do centro até a sua extremidade. Então, o raio, ele vem do centro à sua extremidade. Então, ó, se eu pego o traço aqui, ó, então eu tenho o raio, ok? Ele vai do centro, da origem, até a sua extremidade. Então, esse é o raio. Depois do raio, o que é que eu tenho também? Deixa eu pular para aqui. Eu vou ter o diâmetro. E o que seria o diâmetro? O diâmetro, ele é 2 vezes o valor do raio. Por que, professor, ele é 2 vezes o valor do raio? Porque o diâmetro, ele vai de uma extremidade à outra da circunferência, tá? E ainda passa pelo centro, ou seja, pela sua origem. Então, ó, o raio, ele vai da origem à extremidade e o diâmetro, ele vai de uma extremidade à outra passando pelo raio, ok? Pelo raio não, desculpa, passando pela origem. Novamente, só para memorizar isso. O raio, ele vai da origem até a extremidade e o diâmetro, ele vai de um lado ao outro, passando pela origem, ou seja, pelo centro da circunferência, tá bom? Pronto, aprendemos a identificar isso aí, o raio e o diâmetro. Ah, professor, e esse aqui que a senhora pulou, o comprimento. O que é o comprimento da circunferência? É toda essa medida aqui, ó. Essa volta completa que dá é o comprimento da circunferência, tá? Quando eu falo comprimento da circunferência, eu falo de tudo isso aqui, tá? Deixa eu apagar essa linha aqui para não confundir vocês. Ok? Então, e a senhora colocou aqui embaixo π. Quem é π? A gente vai utilizar o π com o valor de aproximadamente 3,14, que vocês já viram falar sobre o π, tá? Então, a gente vai utilizar ele quando for preciso calcular o comprimento da circunferência. Ou se for alguma situação que eu não tenho o valor do raio, que eu não tenho o valor do diâmetro, como alguns exemplos que eu vou fazer daqui a pouco com você, tá? Então, raio vai da origem até a extremidade. Comprimento da circunferência, tá? Diâmetro, ele vai de um lado ao outro, passando pela origem, ok? Aí aqui, ó, eu tenho a corda e tenho o arco. O que seria a corda? A corda ela é bem parecida, só parecida, não quer dizer que é, tá? Ela é bem parecida com o diâmetro. E como é que eu vou diferenciar uma do outro? A corda, ela vai de um lado ao outro da extremidade e não passa pelo centro, tá? Então, ó, o diâmetro ele passa pelo centro da circunferência e a corda ela vai de um lado ao outro e não passa pelo centro, tá? Vou até colocar aqui, ó. Corda e o diâmetro. Então, o diâmetro ele passa no centro da circunferência e a corda ela não passa, ok? Pronto. Então, vamos lá. Arco. Lembra lá quando a gente pega uma pizza? Vamos pensar em comida, porque é fácil de aprender o assunto. Então, tem uma pizza lá, é uma circunferência para minha pizza. Então, tá lá, ela bonitinha. Então, quando eu tiro uma fatia da pizza, que a gente parte direitinho, né? Então, quando eu tiro uma fatia da pizza, aquilo ali pra mim é o arco, tá? Aquela fatiazinha que eu tirei, ela é o arco, feito eu fiz aqui pra vocês, ó.
O arco, ele é um pedaço da circunferência, ó. Tá vendo? Eu até fiz aqui como se fosse o formato de uma pizza. Então, ó, o arco é como se ele fosse uma fatia da circunferência, tá? Então, pronto. Raio, comprimento, diâmetro, valor do π, corda, arco, ok. O que é que falta? Algumas informações importantes, só para ajudar vocês, ó. Quando eu estou falando em diâmetro, o diâmetro, ele é 2 vezes o valor do raio. Professor, e se eu tiver o raio? O raio é o diâmetro dividido por 2. Se uma questão ele te dá o valor do diâmetro e não dá o valor do raio, é só você dividir o diâmetro por 2 que você já vai ter o valor do raio, tá? Então, ó, olha aqui as observações. Aqui tem 2πr. O que seria 2πr? É o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? Então, ó, para mim calcular o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π, tá? Que é 3,14, vezes o valor do raio que tiver na questão. Ô, professora, se for o caso de não ter o valor do raio e venha o valor do diâmetro, então você pode fazer aqui, ó, o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes o valor de π, ok? Lembra dessas duas fórmulas aqui? Eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem isso aqui, que é muito importante para lembrar, tá? E volto com alguns exemplos, ok? Voltei com 2 exemplos para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, tá? Nessa circunferência, ela só tá me dando o valor do raio. Percebo que só vai do centro até a extremidade. Então, é o raio, tá? Que tá valendo 2 centímetros. E aqui eu quero saber o comprimento dessa circunferência, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Ó, quando eu tenho raio, tá? 2πr. 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que está sendo 2, tá? Eu calculei por etapas aqui para poder explicar melhor para vocês. Então, aqui ficou o quê? 2 vezes 3,14, que deu 6,28, tá? E agora eu vou multiplicar 6,28 vezes 2, que deu 12,56 centímetros. Não esquece de colocar na tua resposta. Se tiver metros, você coloca em metros. Se tiver centímetro, você vai colocar em centímetros, tá? Você não esquece esse detalhe. Professora, e se não for o raio, for o diâmetro? Olha aqui um exemplo para você. Nesse exemplo aqui, eu tenho a medida do diâmetro. Percebo que ele vai de um lado ao outro, passando pelo meio, pelo centro da circunferência. Então, meu diâmetro aqui, ele tem 5 centímetros. Então, ó, o diâmetro, tá? Vezes o valor do raio. Então, 5 vezes 3,14, que deu 15,70 centímetros. Tá vendo que não tem nenhum segredo aí, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, professora, se for o contrário, tá? Se for o contrário, dá um pause, copia o exemplo. Pronto, já sei que você fez isso, copiou o exemplo, não foi? Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou descobrir o valor do raio, tá? Então, ó, eu não tenho o valor do raio. Vou colocar um X. Porém, eu sei que o comprimento da minha circunferência é 12,56, tá? Costume de professor de sala de aula, né? Você já tá ligado que eu faço isso com a mão. Então, ó, eu sei que o comprimento da minha circunferência é 12,56 e eu não sei o valor do raio. Eu preciso descobrir o valor do raio. Então, vamos lá. Se eu tenho o valor do comprimento, então no lugar do seu eu vou colocar o 12,56, tá? Igual a quem? 2 vezes π, que é o 3,14, vezes o raio, que nesse meu exemplo aqui vai ser o x, tá? Então, eu vou ter 12,56 igual 2 vezes 3,14, 6,28 vezes x. Como eu preciso descobrir o valor do x, eu faço o quê? Deixo o x sozinho. Então, esse 6,28 que está multiplicando, ele vem, isso mesmo, dividindo.
Então, eu teria 12,56 dividido por 6,28, tá? Que nesse exemplo aqui, o meu x seria igual a 2. Ou seja, o meu raio seria 2 centímetros, tá? Então, eu já te expliquei como achar o raio, como achar o comprimento da circunferência quando eu tenho um raio ou quando eu tenho diâmetro, tá? Então, vai lá no Class, que tem a atividade do módulo para vocês fazerem, tá bom? Junto com o link desse vídeo tá acompanhando para vocês as páginas do módulo para você responder, tá? E enviar para mim. Tchau, gente!